Olá, João Breno Oliveira Ribeiro. Tudo certo? E aí, João Breno? A gente recebeu o seu pedido para um super mergulho na sintaxe da oração e do período. É isso aí. Especialmente pensando nesse concurso dos Correios que você tá de olho. Pelo jeito, você mandou um caminhão de vídeos de especialistas em português pra gente. Mandou mesmo. Então prepare-se para desvendar a gramática, Ah. como um detetive linguístico. Isso aí. Pronta para decifrar esses códigos gramaticais com você. Boa. Sabemos que concurso público adora uma sintaxe, né? Adora. Então vamos desvendar tudo isso de um jeito que até faça sentido. O que você acha? Mandou bem. Quem sabe a gente não descobre até os macetes para você arrasar na prova, hein? Tá isso aí. Mas antes de mais nada, Isso. vamos começar do básico. O que diabos é sintaxe? Boa pergunta. Me explica como se eu estivesse voltando do espaço sideral e nunca tivesse ouvido essa palavra. Imagina que a língua portuguesa é como uma nave espacial. Uma nave espacial complexa, tá? A sintaxe seria o manual de instruções, mostrando como todas as peças se encaixam e funcionam juntas. Ela estuda como as palavras se organizam para formar frases que fazem sentido, né? É diferente da morfologia, que analisa cada peça da nave, ou seja, cada palavra individualmente. Entendi. Então, morfologia, tipo o inventário da nave. Isso. E sintaxe é o manual de montagem. Isso, perfeito. Faz sentido. Mas, me explica uma coisa. Qual a diferença entre frase, oração e período? Sempre me confundo com esses termos. É não se confundir. Esses termos são meio parecidos, né? Mas pensa assim, frase é qualquer conjunto de palavras que faça sentido. Mesmo que seja só uma palavra tipo socorro. Já a oração precisa ter um verbo para funcionar, como me ajuda. Certo. É a ação acontecendo na nossa nave espacial. E o período. É o conjunto completo da missão. Com começo, meio e fim, marcado por ponto final, exclamação, interrogação ou reticências. Isso. Ele pode ter uma ou várias orações, com uma série de comandos para a nave. Certo. Então, a frase é tipo um sinal da nave. Isso. A oração é um comando e o período é a missão completa. Exatamente. Mas no nosso caso, a gente vai focar nas orações, certo? Afinal, elas são a força motriz da nossa nave linguística. Exato. E para entender a estrutura da oração, a gente precisa conhecer seus dois componentes principais. O sujeito e o predicado. Sujeito e predicado. Lembro vagamente dessas aulas lá no ensino fundamental. Vamos dar uma revisão rápida para voltar a ti. Sem problema. O sujeito é o protagonista da nossa oração. Aquele que realiza a ação ou sobre quem se declara algo. É o piloto da nossa nave. Por exemplo, os carteiros entregaram as encomendas. Quem me entregou? Os carteiros. Eles são o sujeito da ação. Então, o predicado seria tudo o que acontece na nave durante a missão, certo? Isso mesmo. O predicado é tudo o que é o sujeito na oração. Ele nos diz o que o sujeito faz, o que acontece com ele ou o que se fala sobre ele. No nosso exemplo, entregaram as encomendas. É o predicado descrevendo a ação dos carteiros. E lembre-se, toda oração precisa de um sujeito e um predicado para funcionar. Assim como toda a nave precisa de um piloto e uma missão. Show! Sujeito e predicado, a dupla dinâmica da nossa nave Grammatical. É isso aí. Mas me conta, o sujeito pode se disfarçar. Pode, Borgomir. Nos vídeos que você viu, falam em tipos de sujeito. Isso. Verdade? Em português, o sujeito é mestre em disfarces. Temos 5 tipos, cada um com suas características. Dominar esses disfarces vai te ajudar a entender qualquer frase, João Breno. Principalmente em provas. 5 tipos de sujeito. Caramba. Me explica cada um deles, por favor. Vamos lá. O sujeito simples é o mais direto. Tem apenas um núcleo. Ou seja, uma palavra principal. Pô, o carteiro chegou? O núcleo carteiro, sem mistério. Ok. Sujeito simples, direto ao ponto. É isso. E o sujeito composto, qual a diferença? Ele é como uma equipe de astronautas. Certo. Tem 2 ou mais núcleos. Tipo, Pedro e Carmen gravam um podcast. Temos 2 núcleos, Pedro e Carmen. Sim. Ambos realizando a ação de gravar. Saquei! Mais de um núcleo, sujeito composto? Exatamente. E o sujeito oculto, como ele se esconde na frase? Ele é o ninja da gramática. Não aparece explicitamente, Sei. mas sabemos que está lá pelo contexto. Exemplo. Falei com o João Brino sobre sintaxe. Quem falou? Entende-se que fui eu, mesmo sem a palavra estar presente. Interessante. É como se ele estivesse controlando a nave por trás das câmeras. Isso. E o sujeito é determinado como saber se ele está morto. Nesse caso, a gente não sabe ao certo quem realizou a ação, ou não queremos revelar.
É como receber uma mensagem codificada sem saber o remetente. Entendi. Uma dica. O verbo costuma estar na terceira pessoa do plural, sem sujeito definido. Por exemplo, disseram que a prova será difícil. Sim. Quem diz? Mistério. Parece até suspense especial. E, finalmente, o sujeito inexistente, ele realmente não existe? Ele é como um buraco negro gramatical. Acontece com verbos que expressam fenômenos da natureza. Sim. Como chover em São Paulo. Ou com o verbo haver, indicando tempo ou existência. Tipo, há muitos candidatos. Ou havia dúvidas sobre a prova. Nesses casos, a ação não é atribuída a ninguém. Então, resumindo, o sujeito pode ser simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente. Isso. Ufa! Quanta informação! Parece que o sujeito é o camaleão da gramática. E, João Breno, fique ligado porque dominar esse tipo de sujeito é crucial para interpretar as questões da prova e entender quem está fazendo o que nas frases. Exatamente. Saber identificar o sujeito é o primeiro passo para desvendar a estrutura da oração. É como identificar o piloto da nave antes de analisar a rota. Mas ainda temos muito a explorar. Que tal a gente dar uma pausa para o João Breno processar tudo isso e voltar com tudo na próxima parte para desvendar os mistérios do predicado? Combinado. Até a próxima. Até a próxima. E aí, João Breno, de volta ao nosso mergulho profundo na sintaxe, preparado para desvendar os segredos do predicado. Apostos para mais uma etapa da nossa missão gramatical. Isso aí. Na última parte, a gente explorou os tipos de sujeito, né? A tripulação da nossa nave espacial. Isso. Agora é a vez de entender o predicado. Essa é a missão em si. Isso aí. Lembrando que o predicado é tudo aquilo que não é o sujeito na oração, né? Ele nos dá informações sobre o sujeito, complementando a ação ou descrevendo o seu estado. Certo. É como um mapa da nossa missão espacial. Legal. Mostrando a rota e os desafios. Bacana. E como a gente decodifica esse mapa? Quais são os tipos de predicado? Temos 3 tipos principais. O predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Cada um com sua função específica na missão. Predicado nominal, verbal e verbo nominal. Parece complicado. Mas vamos lá. Me explica cada um deles. Isso. Como se eu fosse um novato na nave. Começando pelo predicado nominal. Tá. Ele é como engenheiro da nave, que descreve o estado do sistema, né? Ele usa um verbo de ligação, como ser, estar, ficar, parecer, para conectar o sujeito a uma característica, estado ou qualidade, né? É como um diagnóstico da nave. Então, o predicado nominal descreve o sujeito. Isso! Tipo, a nave está pronta para o lançamento. Exatamente. Nessa frase, está pronta para o lançamento, é o predicado nominal, descrevendo o estado da nave. Está é o verbo de ligação. Certo. E pronta para o lançamento é o predicativo do sujeito, a característica atribuída à nave. Entendi. O verbo de ligação é como um cabo que conecta o sujeito à sua característica. Isso. E o predicado verbal, qual a função dele na missão? Ele é o piloto da nave, focado na ação. O verbo principal expressa a ação realizada pelo sujeito e não é um verbo de ligação. Por exemplo, os astronautas exploram um novo planeta. O verbo exploram indica a ação realizada pelos astronautas. Certo. O predicado nominal descreve. Isso. O predicado verbal coloca a mão na massa. É isso aí. E o predicado verbo nominal, ele é tipo um copiloto. Ele é multitarefa. Imagina o piloto controlando a nave e ao mesmo tempo reportando a localização. Certo. O predicado verbo nominal expressa tanto a ação do sujeito quanto uma característica dele. Interessante. Me dá um exemplo prático para ilustrar essa dupla função. Imagina a frase. O carteiro chegou cansado. Temos a ação de chegar, realizada pelo carteiro. Sim. E a característica cansado. Certo. Que descreve o estado do carteiro ao chegar. Nossa, agora ficou mais claro. Temos a ação e a descrição do sujeito combinadas. Isso. Mas pensando no João Breno e no concurso dos Correios, como isso cai na prova. Saber identificar os tipos de predicado ajuda a entender a estrutura da frase e a função dos verbos, né? Certo. Muitas questões de interpretação exploram esses conceitos. Dominar a análise sintática é como ter um radar que detecta os elementos-chave da frase. Show. E para aprofundar ainda mais essa análise, a gente precisa falar sobre a transitividade verbal, certo? Exatamente. A transitividade verbal indica se o verbo precisa ou não de um complemento para ter sentido completo. É como verificar se a nave precisa de combustível para completar a missão. E como a gente sabe se o verbo precisa de complemento ou não?
Observando o sentido do verbo na frase. Se o verbo sozinho já transmite a ideia completa, ele é intransitivo. Certo. Como uma nave que já tem tudo o que precisa para decolar. Legal. Por exemplo, o foguete partiu. O verbo partiu já expressa a ação por completo. Sim. Não precisa de mais nada. Verbo sozinho, sem complemento intransitivo. Isso. E quando o verbo precisa de um complemento para ter sentido... Aí ele é transitivo, como uma nave que precisa de um módulo espacial para completar a missão. E temos dois tipos principais. Transitivo direto e transitivo indireto. Explica a diferença entre eles. O verbo transitivo direto se conecta diretamente ao seu complemento sem precisar de preposição. É como uma nave acoplando ao módulo espacial sem necessidade de adaptadores. Por exemplo, os astronautas enviaram um sinal. Enviaram ao verbo e um sinal é o objeto direto. O complemento que se liga diretamente ao verbo. Então, verbo transitivo direto, mais objeto direto, ação completa. E o verbo transitivo indireto. Ele precisa de um adaptador. Isso mesmo. O verbo transitivo indireto precisa de uma preposição para se conectar ao seu complemento. É como se a nave precisasse de um adaptador especial para se conectar ao módulo específico. Certo. Por exemplo, os astronautas precisam de oxigênio. É o verbo de oxigênio, é o objeto indireto, ligado ao verbo pela preposição de... Verbo transitivo indireto, mais preposição mais objeto indireto, ação completa. E se o verbo precisar dos dois tipos de complemento, direto e indireto. Aí temos o verbo transitivo direto e indireto, o bitransitivo. Ele precisa tanto do objeto direto quanto do indireto para completar o seu sentido. Entendi. É como uma nave que precisa de dois módulos diferentes para completar a missão. Por exemplo, o comandante entregou o manual ao piloto. Sim. Entregou é o verbo, o manual é o objeto direto. E ao piloto é o objeto indireto. Ligado ao verbo pela preposição a. Caramba, a transitividade verbal é um sistema complexo. Mas com suas explicações, tudo fez sentido. E, João Breno, lembre-se, dominar a transitividade verbal é essencial para entender as relações entre os termos da oração. Exatamente. É como saber qual módulo espacial se conecta a qual parte da nave. Boa. Mas ainda temos mais peças nesse quebra-cabeça gramatical, além dos termos essenciais, sujeito e predicado, Sim. e dos complementos verbais. Existem outros elementos que podem aparecer nas orações. Termos acessórios. Termos acessórios, eles são tipo os passageiros da nossa nave. Perfeita analogia. Eles adicionam informações extras, detalhes e nuances à nossa frase. Como se fossem os passageiros com suas bagagens e histórias. E quais são esses passageiros? Me conta mais sobre eles. Temos o adjunto adnominal, que se junta ao nome para qualificá-lo ou especificá-lo, como um crachá que identifique com o passageiro. Certo. Por exemplo, o experiente astronauta. Sim. Experiente é o adjunto adnominal, qualificando o nome astronauta. Entendi. É como um adjetivo que dá mais informações sobre o nome. Isso, e tem mais algum passageiro a bordo. Sim. O adjunto adverbial se liga ao verbo, adjetivo ou advérbio, expressando circunstâncias como tempo, modo, lugar, intensidade. É como o bilhete que informa o destino. Certo. A data e horário do voo. Tá. Por exemplo, o foguete decolou rapidamente. Rapidamente é o adjunto adverbial. Indicando o modo como o foguete decolou. Certo. O adjunto adnominal qualifica o adjunto adverbial das coordenadas e o aposto. Ele também está na lista de passageiros. Claro. O aposto explica ou esclarece um termo anterior, como um guia turístico que apresenta um ponto turístico. Por exemplo, Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, fez história. O primeiro homem a pisar na Lua é o aposto, explicando quem é Neil Armstrong. Interessante. O aposto é como um parênteses que adiciona uma informação extra e o vocativo, ele também está a bordo. Sim. O vocativo é como um chamado pelo sistema de som da nave, usado para chamar a atenção de alguém. Certo. Por exemplo, capitão, temos um problema. Capitão é o vocativo, chamando a atenção do capitão. Sim. Ele não se liga ao sujeito nem a um predicado, é independente na estrutura da oração. Nossa, Carmen, quanta informação! A nossa nave está cheia de passageiros gramaticais. E, João Breno, dominar esses termos acessórios vai te ajudar a entender as nuances das frases e interpretar textos com mais precisão. Com certeza. Cada termo tem sua função e contribui para a construção do sentido da frase. Verdade. Mas ainda temos um último desafio pela frente. O período composto. Verdade. Acho que já demos bastante trabalho para o João Breno por hoje. Que tal a gente deixar o período composto para a última parte do nosso mergulho? Assim ele pode descansar e se preparar para a decolagem final. Ótima ideia. Até a próxima, João Breno.
e prepare-se para a última etapa da nossa missão gramática. E aí, João Breno? De volta para a última etapa da nossa missão gramática. Isso aí. Preparado para o desafio final. Prontos para a decolagem final. Isso aí. Hoje vamos desvendar o período composto. A última fronteira da nossa aventura sintática. Lembra que a gente já explorou a estrutura da oração com seus tripulantes, sujeito e predicado. Agora vamos entender como várias orações se conectam para formar um período composto, como a frota de naves espaciais trabalhando em conjunto. Exatamente. No período composto, 2 ou mais orações se unem para transmitir uma mensagem mais complexa, né? Com uma estratégia elaborada para a missão espacial. E para entender como essas orações se relacionam, a gente precisa analisar os conceitos de coordenação e subordinação. Coordenação e subordinação. Mas termos técnicos para nossa coleção. Me explica a diferença entre eles. Como se eu fosse um alienígena que acabou de chegar na Terra. Imagina que a coordenação é como uma aliança entre planetas independentes, cada um com seu próprio sistema, Certo. mas unidos por um objetivo comum. As orações coordenadas são independentes, nesse sentido completo, sozinhas, mas se unem para ampliar a mensagem. Legal. Por exemplo, o carteiro entregou a encomenda e seguiu para a próxima parada. Temos 2 orações. O carteiro entregou a encomenda e seguiu para a próxima parada. Certo. Ambas fazem sentido sozinhas, mas juntas elas mostram a sequência de ações do carteiro. Então, na coordenação, as orações são como planetas independentes que se comunicam entre si. Isso. E na subordinação, como funciona essa relação? Subordinação é como uma nave espacial, que depende de uma estação espacial para reabastecer e receber instruções. Uma oração depende da outra para ter sentido completo, como uma relação de hierarquia, por exemplo. É importante que você estude para a prova. Sim. A oração principal é importante, mas ela precisa da oração subordinada que você estude para a prova para ter sentido completo. A segunda oração explica o que é importante. Entendi. Na subordinação, uma oração é a nave principal e a outra é a nave auxiliar, que depende da principal para funcionar. Mas como a gente sabe qual oração é qual? Tem algum sinal para identificar? As conjunções são as nossas aliadas. Elas funcionam como sinais de comunicação entre as orações, indicando a relação entre elas. Nas orações coordenadas, as conjunções coordenativas estabelecem diferentes tipos de relação, como adição, adversidade, alternância, conclusão, explicação. E quais são as conjunções mais comuns que a gente precisa conhecer? Por exemplo, o isso niciona ideias, o mas indica oposição. Certo. O expressa escolha, o portanto apresenta uma conclusão. Imagina essas conjunções como diferentes tipos de sinais de comunicação entre as naves espaciais. E nas orações subordinadas, quais conjunções entram em jogo? As conjunções subordinativas conectam a oração subordinada à principal, mostrando a relação de dependência entre elas. Elas indicam relações de tempo. Causa, consequência, condição, finalidade, comparação, entre outros. Nossas conjunções são como um código secreto da gramática. Mas com sua explicação, tudo está ficando mais claro. E, João Breno, lembre-se, dominar as conjunções é essencial para entender a relação entre as orações e interpretar o sentido do período composto. Exatamente. Cada conjunção tem seu significado e sua função na construção da frase, né? É como decifrar os sinais de comunicação entre as naves para entender a estratégia da missão. E com isso, chegamos ao fim da nossa missão gramática, João Breno. Desvendamos os mistérios da sintaxe da oração e do período, exploramos os tipos de sujeito e de predicado, navegamos pela transitividade verbal e decodificamos os sinais das conjunções. Esperamos que essa aventura espacial pela gramática tenha sido útil para você. E que esses conhecimentos te ajudem a conquistar a tão sonhada vaga nos Correios. Valeu por embarcar nessa missão com a gente, João Breno. E a todos os outros ouvintes que se aventuraram nesse mergulho profundo na sintaxe, esperamos que tenham gostado da viagem. Até a próxima! Até a próxima!